Oi pessoal, eu sou a Maria da Consolação Lucinda e esse é mais um vídeo da série O Feminino Sagrado e a Literatura. Hoje eu trago aqui para vocês a escritora Idiaba Chego no livro A Dua. Eu vou fazer uma mudança em relação ao que eu planejava, que eu planejei fazer uma introdução e depois ler. Mas eu vou ler primeiro, eu quero ler um trecho da orelha do livro, que foi feita pelo Eric Becker, e depois eu faço um breve comentário de por que eu trago essa orelha. Na sequência, eu leio um capítulo e depois eu faço um comentário a respeito da razão, da minha motivação de ter escolhido exatamente o que eu escolhi para compartilhar hoje nesse vídeo. Então vamos lá na leitura, é um trecho, tá? Que é bom observar isso, que não é a orelha toda. O Eric diz o seguinte: os golpes mais sutis de governos e tiranos, sim, mas também de nossos amados e de suas muitas vezes inflexíveis ideias de como se deve levar uma vida, são os mais danosos à liberdade. Palavra cujo significado cremos entender, mas cujo sentido pleno frequentemente nos escapa. O fantasma do fascismo, a opressão que é comum em nossa sociedade patriarcal, a truculência de quem não é digno da autoridade que exerce, tudo isso se encontra neste texto. E o leitor faria bem em notar que a experiência de Adua não é mero documento dos horrores do passado. Neste começo do século XXI, em que estão cada vez mais numerosas as vozes clamando por uma volta ao passado, a Dua chega para lembrar-nos da ingenuidade de tal posicionamento e da barbárie dos ídolos de outrora. Entre parênteses, ele diz, até às vezes os bem-intencionados. Numa época em que a imagem reina como nunca antes sobre a sensibilidade coletiva, a história de Adua revela o perigo inerente à nossa suscetibilidade a esses estímulos. Este romance é testemunho da persistente presença da história nos menores detalhes de nosso cotidiano e um grito do coração contra a ilusão de que este perigo é um vestígio remoto em vez de ameaça viva. Ao chegar à última página, chegamos também a compreender que esta não é somente a história de Adua, da Somália ou do colonialismo europeu. É a história de todos nós. Em 2015, 2016, até 2017, eu não estava pensando tanto na conjuntura, na realidade brasileira. Eu estava pensando um tanto na minha conjuntura, na minha realidade, no que eu estava passando. Mas nada disso estava descolado, né? Tinha um pano de fundo aí, tinha um enquadramento e evidentemente eu estava vivendo isso, eu estava lá no Maranhão, em comunicação, em contato com as situações vivenciadas por comunidades quilombolas, depois de forma indireta, né, mais indireta com comunidades, chamadas comunidades indígenas, e eu tive a oportunidade no ano passado de participar de um evento grande realizado numa terra indígena chamado Teia das Comunidades Tradicionais, e ali eu tive uma vivência bastante assim, orgânica. Foram poucos dias, mas muito fortes de dormir, acordar, comer junto, participar de atividades lá na terra indígena Quiricati. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que tem, né, a ver isso com a minha experiência, a gente já viu, tem uma relação. E com o que diz o Eric Becker. Se a gente não consegue fazer imediatamente essa associação, então vamos lá. Bom, o Eric Becker está se referindo a como a tirania, como a truculência, como a
brutalidade, né, seja de pessoas, seja de governos, pode ser nocivo, é nocivo. E hoje, né, no contexto brasileiro, a gente vive isso de uma forma muito séria. As ameaças, né, que as comunidades tradicionais, que homossexuais, que mulheres, né, eu não estou nem querendo ressaltar aqui especialmente a minha situação, que eu sou uma mulher negra. Eu não sou, não venho de uma comunidade tradicional, mas eu sou uma mulher negra, e como mulher negra eu tenho, que evidentemente profissionalmente se preparou também para olhar para essas realidades de uma forma muito específica, porque eu sou formada em antropologia, fiz pós-doutorado em cartografia social e política da Amazônia, por isso a minha estadia, a minha experiência lá no Maranhão. Tudo isso, né, toda essa bagagem minha me deixa bastante sensível para a conjuntura atual do Brasil, preocupada, muitas vezes extremamente aterrorizada, não sem esperança, não desacreditando do que podemos fazer para mudar isso, mas sempre muito atenta, e não posso negar que às vezes me dá um certo desespero pensar em como o nosso país, não são só os governantes, aí o coletivo, as pessoas, a sociedade, tem se sentido, tem se permitido a massacrar nós que somos outros, né, em termos do que essa supremacia branca no Brasil se coloca, o que muitas pessoas chamam de branquitude. Eu gosto do conceito, mas eu prefiro usar a supremacia branca, que para mim ela tem uma amplitude que inclusive abarca o conceito de branquitude. E no caso, me repensar, reconstruir trajetória, me recriar, me ver sendo capaz de criar coisas novas, não pode ser isolado, não se isola desse contexto. Não quer dizer que o contexto ele determina, mas de certa forma ele condiciona tanto que está me permitindo trazer para este vídeo essa fala, essa discussão. Então, só estabelecendo aí uma relação, um paralelo com o que diz o Eric Becker, desse contexto que não é a DUA somente, não é a Somália somente, mas ele diz, ou o colonialismo, é a história de todos nós. Todos nós. O mundo ele está vivendo hoje, eu dizia no vídeo anterior, um recrudescimento da violência, do fascismo, vou dizer claramente, porque está aqui colocado, e no Brasil o incremento das violências contra as mulheres. Então eu não posso deixar de frisar isso, e essas violências não são, eu falava no vídeo anterior sobre o feminicídio, mas são violências sistemáticas, regulares, cotidianas, de todos os tipos, inclusive no âmbito do mercado de trabalho. Os assédios, os abusos. Eu preciso dizer isso porque isso é parte do meu processo terapêutico também, que eu vivi uma vida de opressão também. Eu ainda estou nessa condição como mulher negra, afrodiaspórica, que vive num país que tem sido governado sistematicamente para o bem comum de um segmento da população, que não é o bem comum do país inteiro. Com isso eu passo a leitura do sermão, porque é um sermão só, não é o meu sermão, é o sermão que o pai de Adua, né, faz para ela. E esse sermão é o último sermão, como eu já tinha dito, que é o da capítulo 29, e na sequência eu comento.
Eu a vi. Estava lá, vestida como uma velha entre os mendigos. Eu a vi, Dua. Você não tinha coragem de entrar, de me olhar nos olhos, de me enfrentar. É verdade, filha, causo tanto medo em você. Vi o seu filme. Chorei. Nunca tinha chorado. Mas vendo o seu filme eu chorei. Eu fracassei nessa vida. Se eu permitir que você vivesse a mesma humilhação que eu vivi, significa que eu fracassei. Eu não sei como tratar o próximo, Dua. Eu não soube tratar direito aquela idiota da sua mãe. Aquela burra me amava demais. Chamavam-na Acha, a temerária, porque no fundo era imprudente e abraçava as causas perdidas. Eu era a causa mais perdida de todas. Ela se apaixonou pelos meus olhos suplicantes. E eu, em vez de acolher o seu amor, lutava contra ele. Eu tentava destruí-la e com ela destruir o amor. Nunca ninguém me amou tanto na vida. Ninguém nunca concordou e discordou tanto de mim nessa vida. Acha, a sua mãe, queria endireitar-me. Dizia-me: o que você quer que o passado seja? Agora você pode remediar. Agora você pode consertar as coisas. Você pode melhorar. Estava sempre muito entusiasmada, era sempre otimista. Morreu com o seu otimismo. Quando pôs você no mundo, ela mal teve tempo de vê-la. Pousou os olhos em você e expirou com um sorriso. Quando vi que a vida estava abandonando seu corpo, gritei como um louco, por pouco você não caiu no chão. As mulheres correram zelosas para arrancar você das minhas mãos frágeis. Daquele momento em diante, não pude mais ficar sozinho com você. Coloquei entre nós a indiferença. Depois, um ódio inventado, um terror teleguiado, como certas máquinas com as quais brincam as crianças hoje. Eu não sei e nem soube ser pai. Talvez eu tenha que pedir desculpas, mas não consigo. Não sei usar certas palavras, mas uma coisa posso dizer. Eu entendi, assistindo ao filme, o quanto você sofreu nessa vida. No fim, eu e você não somos tão diferentes assim. Alguém nos humilhou, nos esmagou. Eu estive por baixo. Eu fui derrotado. Talvez você tenha mais sorte. Talvez. Essa é a fala de um homem que reconhecia ser amado e talvez por ter sido embrutecido, ter sido humilhado, ter sido violentado, ele não conseguisse aceitar o amor como uma coisa positiva, construtiva, importante, fundamental na própria vida. Lembremos que o contexto, o enquadramento da narrativa desse trabalho, desse livro da Idiaba Chego, é o mundo ítalo-somali, ou somali italiano, porque os personagens vão e vêm. Zope, o pai de Adua, estivera na Itália, voltou, casou-se e Adua nasceu na Somália e depois Adua, a uma certa altura, na adolescência ainda, vai para a Itália. E ela também vai, a gente viu aqui, vai experimentar as humilhações que o pai experimentou. Ela foi para a Itália convencida de que poderia ser uma atriz, ela se tornou uma atriz, mas para ser uma atriz, a gente vai ver porque para ser uma atriz, ela foi submetida, ela não teve que se submeter, ela foi submetida a violências, né? O corpo objetificado, o corpo mercantilizado, o corpo aviltado, e assim ela foi feita, ela foi forjada para ser uma atriz de filmes de segunda categoria, pornográfico. E o que emerge aí é essa objetificação, essa mercantilização, essa violência submetida, a que é submetida, a Dua, e que é a violência
que muitas de nós, mulheres afrodiaspóricas, experimentamos nos mais distintos contextos sociais em que vivemos, não é só no universo da produção cinematográfica ou da indústria, né, cultural, mas onde quer que nós estejamos, em virtude da supremacia branca, em virtude dos racismos, em virtude do machismo, do patriarcalismo, nós somos muitas vezes, né, sistematicamente desrespeitadas, e quando pouco, porque quando muito, assassinadas, violentadas, e por aí vai. E o amor com isso. E o amor com isso. A gente vê que entre a Dua e Zolpe está a Asha. E é curioso e é lindo ao mesmo tempo que o apelido de Asha Asha tenha se tornado conhecida como a temerária, porque ela se entregava a causas perdidas. É o amor, então, um sentimento que nos torna temerários porque nos entregamos a causas perdidas? É o amor, então, um motor que nos move a recuperar, a cuidar, a tentar cuidar daqueles que aparentemente parecem causas perdidas, pessoas que parecem causas perdidas? A gente vai ver que a Asha não estava presente fisicamente, mas ela se tornou um muro entre pai e filha, porque ao ver a filha, o pai imediatamente se lembrava dessa derrota que a vida lhe infligiu, de ter sido, entre aspas, abandonado por aquela que se apaixonou pelos olhos suplicantes, olhos que queriam, né, que era de onde, né, se podia ler a necessidade, a carência, o desejo de ser amado. E Asha representa, através desse amor, através da temeridade desse amor, pelo menos na minha leitura, na minha perspectiva, que é apenas uma perspectiva, o feminino sagrado, a mulher selvagem, que a Clarissa Pinkola Estés então fala que nós precisamos nutrir. E é bonito que ela tenha olhado para a cria, sorrido e ido embora, assim. Eu vou, mas eu deixo algo. Infelizmente, algo que Zolpe só vai reconhecer como também um presente para ele quando a Dua já viveu esses percalços, quando a falta do amor também a submeteu a uma existência, uma experiência árida e atravessada por truculências e violências. Gente, eu encerro por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que tenha ficado minimamente evidente essa minha intenção de trazer o amor através dessa leitura e colocá-lo, né, inseri-lo nessa discussão sobre o feminino sagrado e a literatura através, então, desses dois âmbitos, que é o enquadramento da sociedade e é a experiência, as relações interpessoais e familiares aqui colocadas. Então, até o próximo vídeo, que vai ser na semana que vem.